paz do Senhor. Amém. Abra, por favor, a palavra de Deus no Evangelho de Jesus, segundo Lucas, capítulo de número 7, versículo de número 40. Nós vamos ler apenas um versículo que resume aqui essa história muito bonita. 1, 2, 3. Jesus respondeu. Meus irmãos, o tema da nossa reflexão na palavra de Deus é: tenho algo a te dizer. E faço deste tema as palavras de Cristo Jesus respondendo a Simão. Nós já temos no domingo passado nós falamos de um outro Simão. Eu pensei que fosse mais domingos, mas não, no domingo passado. E eu confesso que há algumas semanas eu estou com o meu coração com desejo de ministrar sobre famílias, né? Já senti também vontade de ministrar sobre depressão, mas as duas vezes, os dois momentos, Deus não confirmou o meu desejo humano, pessoal. Não que não são temas importantes, são temas importantes, é óbvio, mas Deus é que é o nosso condutor, e Ele que sabe como fala com a noiva de Cristo e o que Ele tem a dizer e o que Ele tem a entregar. Já tive vontade de falar sobre a educação de filhos, tudo à luz da Bíblia, né? Vida matrimonial, mas Deus não confirmou. E Deus me trouxe essa palavra já esses 2 dias. E eu quero deixar uma palavra para o nosso coração a respeito dessa linda história. E o meu coração, ele fica muito tranquilo quando Deus me direciona na palavra e eu obedeço. E não só obedeço, como fico feliz, irmã Aline, quando Deus confirma através dos louvores. Quem estava atento do primeiro louvor que a irmã Alessandra louvou após os hinos da harpa, Deus já estava falando com relação ao tema da ministração. E eu tenho plena consciência disso. Então eu fico com o meu coração tranquilo. E Deus seguiu falando conosco com base daquilo no louvor, do que Ele quer falar conosco aqui na sua palavra. Lucas 7:40 com o tema: tenho algo a te dizer. Jesus está na casa de Simão. Este Simão é o Simão fariseu. Como eu disse, são 9 homens, personagens que levam o nome de Simão. Temos André, o irmão de André. André era discípulo de Jesus, apóstolo de Jesus. Ele tinha um irmão por nome Simão. Nós temos Jesus Cristo, tinha um irmão também por nome Simão. O terceiro personagem, estamos na casa dele nessa reflexão: Simão o fariseu. Temos ainda Simão o leproso, que foi curado por Jesus. Nós temos também Simão Zelote, que era apóstolo de Jesus. Nós temos também Simão Iscariotes, que era o pai de Judas Iscariotes. Nós temos ainda Simão Cirineu, que foi o que ministramos no domingo passado. Nós temos Simão Mágico, lá em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 8. E temos também Simão Curtidor, onde Pedro, o apóstolo, ficou hospedado na casa dele diversos dias. Ele morava em Jope, próximo ao mar. 9 homens na Bíblia com esse nome, o nome de Simão. Aqui nesse texto, nós estamos na primeira vez em que Jesus tem os seus pés ungidos por uma mulher. Isso aconteceu em 3 ocasiões diferentes, e as pessoas acham que as 3 ocasiões representam uma única personagem, uma única pessoa. Não. Nós estamos na primeira casa onde Jesus tem os seus pés ungidos. E como eu disse, é a casa de Simão, o fariseu. A segunda casa onde Jesus tem os seus pés ungidos está escrito no capítulo 12 do livro de João, no Evangelho de João, quando ele estava na casa de Simão o leproso, em Betânia, porque certamente Jesus o curou, mas continuou com o nome de Simão o leproso. E pouco tempo depois, na mesma semana, inclusive, foram 2 momentos que Jesus teve os seus pés ungidos. E pouco tempo depois, 2 dias antes,
sim, Jesus também tem novamente os seus pés ungidos, derramado unguento de uma mulher adoradora. Então são 3 mulheres diferentes. Inclusive na casa de Simão, o fariseu é em Naim. Na casa de Simão, o leproso é em Betânia. Na casa de Lázaro, obviamente, também é em Betânia. Então são 3 ocasiões bastante distintas, que nos mostram que as 3 mulheres tomaram uma atitude de adoração. Mas nessa casa de Simão, o fariseu, nós temos uma particularidade. Ele convida Jesus, eu já disse, é a cidade de Naim. Jesus se dirige até a cidade de Naim e ele vai até a casa de Simão. A palavra nos diz que Jesus entra na casa de Simão e pouco tempo, ou instantes provavelmente, eles sentam à mesa. Nós vemos no versículo subsequente, está lá no versículo de número 37. Leia, acompanhe conosco, por favor. Eis que uma mulher da cidade, uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. Bem, aqui nós percebemos que essa mulher não foi convidada para esse jantar. Ela não era uma mulher benquista pela sua sociedade. Ela não era uma mulher de eminência social. Ela não era uma mulher admirada. Pelo contrário, ela era uma mulher que tinha sua ação reprovada. Ela era uma mulher socialmente rejeitada. Era uma mulher pecadora. Era uma mulher, como os nossos dias, uma profissional do sexo. Era uma mulher que alguns poderiam dizer carregada de multidões de pecado. Bem, essa mulher não é convidada para o jantar, mas ela vai ao jantar. E eu tenho 3 rápidos tópicos para nós entendermos acerca desse tema, tenho algo a te dizer. E a primeira coisa que eu tenho algo a te dizer, fazendo uso das palavras de Jesus a Simão, é que Jesus ama adoração espontânea. Não existe essa de protocolo de culto. Culto pode ter horário para começar e tem que ter. Culto tem que ter liturgia, tem que ter. Culto tem hora de terminar, tem que ter. Mas há momentos onde os protocolos, eles são quebrados. Na mesa do judeu naquela época, quando as pessoas estavam à mesa, ninguém mais ia à porta. Ninguém mais saudava uma outra pessoa. Ninguém mais cumprimentava ninguém. Quando eles estavam à mesa para comer, era algo sagrado. O negócio é para nós aqui. No Brasil, é que quando um está comendo, o outro está no tablet. Enquanto a mãe está comendo, o filho está mexendo no celular. Enquanto o esposo está comendo, a esposa está resolvendo outro problema. Naquela época, para os judeus, era algo sagrado e ainda é. No momento da comida, ninguém mexe no celular, ninguém atende telefone, ninguém vai lá na porta para saber o que está acontecendo, ninguém fica com curiosidade para saber o que está passando na televisão. Nós temos uma cultura bastante diferente, onde as pessoas almoçam e a televisão está ligada, almoçam e o rádio está ligado, almoçam juntas, mas alguém está muito ocupado resolvendo. Meu irmão, eu quero te dizer uma coisa. Se você tem ao seu lado as pessoas principais da sua vida, tudo que está em volta pode esperar um pouco mais. Até porque se for uma emergência, não é a você que as pessoas devem ligar. Se for uma emergência policial, tem que ser para o 190. Se for uma emergência de saúde, é para o 193. Então qualquer outra coisa, se as pessoas que estão ao teu lado, as pessoas que representam algo para você, estão à mesa, tudo que está em volta pode esperar. É o meu conselho e é a palavra de Deus que eu uso nesta noite para você. Comer em família é um presente. Estar ao lado de pessoas que amam, que nós amamos e que somos por elas amados, é uma bênção de Deus. Dinheiro nenhum pode pagar. Esses dias eu postei um vídeo com os meus sobrinhos, a nossa mesa em casa, e uma pessoa comentou para mim e disse assim: você é milionário. E eu disse: obrigado, eu já sabia disso. Porque tem coisas que o dinheiro não pode comprar. Tem coisas que poder desse mundo não pode comprar. E o amor é uma delas. A cumplicidade é uma delas. O companheirismo é uma delas. Essa mulher não foi convidada, mas ela quebra todos os protocolos de sua época. Todo mundo sabe quem é ela.
é chamada de mulher pecadora, conhecida municipalmente, todo mundo sabia quem era aquela mulher, mas ela entra na casa de Simão como se tivesse sido convidada. Alguém pode dizer, essa mulher é uma mulher mal educada, e eu digo a você, não, essa mulher é uma mulher que sabe que Jesus gosta de adoração espontânea, de adoração verdadeira, porque a palavra de Deus nos mostra, Deus não procura pregadores, você não vê isso escrito na Bíblia, Deus levanta pregadores e usa-o na palavra, você não vê na Bíblia escrito dizendo, Deus levanta cantores e os olhos deles estão procurando esses cantores, não, nós vemos que Deus pode levantar pessoas e Deus vai usar pessoas, mas no tocante à adoração está escrito que os olhos do Senhor estão em busca dos verdadeiros adoradores. Simão não era adorador de Cristo, mas aquela mulher pecadora estava se tornando a partir daquele momento uma adoradora verdadeira, que estava ali para adorar o Senhor Jesus. Simão não fazia nem ideia de como receber Jesus, apesar de tê-lo convidado para jantar em sua casa, mas aquela mulher tinha um compromisso, ela queria prestar Irmão, quem é verdadeiro adorador, adora, não importa se ele está inclusive com o microfone na mão. Se o verdadeiro adorador conhece aquilo que ele foi chamado, ele não precisa ter posição. Quem foi chamado, quem sabe que foi escolhido, que sabe que veio para esse mundo, que sabe para que ele serve, para que eu sirvo. Eu só estou aqui nesse mundo para cumprir um chamado, e eu cumpro o chamado de Deus adorando Ele, a Ele em espírito e em verdade. Eu não preciso que alguém me diga, levanta a tua mão e adora, porque eu já faço isso. O verdadeiro adorador, ele não precisa que alguém gere para ele um protocolo e um mecanismo. Um verdadeiro adorador não precisa que alguém fique dizendo, adora o máximo que você puder, porque enquanto você adora, a tua promessa vai chegar. O verdadeiro adorador não liga para a promessa. O verdadeiro adorador não liga para uma cura que ele está precisando. O verdadeiro adorador não liga para uma porta que está fechada e ele precisa que essa porta seja aberta. Quem sabe para que foi chamado? Eu fui chamado para ser um adorador. Eu fui escolhido por Deus e eu adoro porque Ele me escolheu. Esses dias conversando com uma amiga no trabalho, e eu disse para ela, moça, jovem, olhe para mim, eu não tenho problema de identidade. Eu disse para ela, eu não tenho crise existencial. Aí ela, como assim? Eu sei quem eu sou, eu sei quem me chamou, eu sei o que eu estou fazendo, e eu sei para onde vou. Deus me escolheu. Estou na terra de passagem, a minha pátria não é daqui, eu vou para o céu. Meu irmão, se tem uma coisa que vai continuar no céu, sabe o que é? É o louvor e a adoração. Pregação no céu vai acabar, cargo no céu vai acabar, isso tudo é coisa da terra, mas no céu vai continuar a adoração. É por isso que a Bíblia fala que os olhos do Senhor estão em busca do verdadeiro adorador. Então aquela mulher entra na casa de Simão, ela não está nem aí, está pouco se lixando quem é que está para lá, quem é o fariseu grandão que está no recinto. Ela entra consternada porque ela sabe quem ela é, uma mulher que precisa do perdão do seu Senhor. Ela sabe quem ela é, uma mulher de pecados que alguém pode apontar o dedo para ela e dizer, essa mulher não presta. Tudo bem, alguém pode fazer isso, mas alguém que reconhece o seu pecado, alguém que vai em busca do perdão de Jesus, tem que fazer alguém lavar a boca para falar dela a partir desse momento. Tem que fazer alguém repensar ou pensar 1 milhão de vezes antes de falar e acusar alguém. Porque um pecador arrependido é um pecador remido. Um pecador confesso e arrependido é alguém que é lavado pelo sangue do Cordeiro e tem um novo nome escrito no livro da vida. O mundo não vai entender isso nunca, jamais. Essa mulher, ela sabe, eu não vou seguir o protocolo, eu não fui convidado. O texto que você leu mostra, ela ficou sabendo que eles estavam à mesa, sinal de que ela não tinha sido convidada, mas ela foi. Eu me lembro de um lugar onde eu fui pastor, e no culto, como eu sempre gosto de ministrar a palavra, tinha uma irmã que ela sempre ficava cheia muito rápido da unção de Deus.
Ligeira, aquela irmã dava glória, como nós dizemos, ela dava lugar, ela chorava, levantava suas mãos, às vezes o tom de voz era um pouco alto, e começou a incomodar alguns irmãos. E quando passa um tempo, alguns irmãos começaram a dizer: pastor, fale com a irmã fulana, pastor, fale com a irmã fulana. Sobre o que, irmão? Eu já sabendo o que é, e eu me fingindo de que eu não sabia de nada. Porque pastor, na hora da palavra, na hora do culto, a irmã começa a se encher, ela fala alto e ela dá glória. Eu disse: tá bom, eu vou conversar com ela. Mas eu digo para os irmãos, depois que eu disse para a pessoa que eu ia conversar com ela, eu senti um dos maiores desesperos da minha vida. Porque eu sentia que eu fosse chegar para um adorador e dizer assim: ei, diminui a tua adoração. É como se eu chegasse para alguém e dizer: ei, tá bom, não adora mais, você tem que parar, você tem que dar um tempo. E eu disse: não, Senhor, eu não tenho coragem de fazer isso. Passam os dias e os irmãos voltaram para dizer: pastor, fale com a irmã fulana, porque ela faz zoada demais. Eu disse assim: meu irmão, eu não vou fazer isso. Por quê, pastor? Eu não conheço a história da irmã, eu não sei de onde Deus tirou. Eu posso até desconfiar, algumas coisas deram até alguns sinais, mas eu nunca tive coragem de perguntar: irmã, de onde tu veio, o que aconteceu, por onde você trilhou, o que você fez. Eu não estou aqui como um investigador espiritual, eu estou aqui para pregar a palavra. Ela é que sabe de onde o Senhor a tirou, e ela é que deve ser grata por aquilo que o Senhor fez na vida dela. Mas as pessoas gostam mesmo de julgar, os fariseus gostam mesmo de reprovar. Observe que não é discípulo de Jesus, é um fariseu. O que, pastor? Ele olha para aquela mulher que entra: não é convidada, não te chamei para vir para cá, aqui não é o teu lugar, tu não deverias ter entrado. Parece o papel do acusador, quando alguém resolve se aproximar e entrar na casa de Deus, aí vai lá no coração da pessoa dizendo assim: tu não é digna de estar aqui, aqui tu não deveria ser o teu lugar, tu não deveria ouvir louvores na tua casa. Quem és tu? Não, deixa eu te dizer uma coisa: você é alguém por quem Jesus Cristo morreu. E se alguém quer fazer você pensar que você não merece, lembre-se que o perdão de Jesus Cristo é ao pecador, não é o são. Lembre-se que para o arrependimento existe perdão genuíno de Cristo Jesus, e quem se arrepende alcança um novo nome, uma nova história, e tem pelo Senhor o seu nome escrito no livro da vida. Mas o diabo, irmão, tem aprisionado muita gente, fazendo essas pessoas pensarem que elas não são dignas de entrarem na casa de Deus, de visitarem a igreja, de lerem a palavra. Mas quem conhece a Bíblia sabe, Jesus morreu pelos pecadores, Jesus não veio pelos sãos, Jesus não veio por conta dos justos. Ele mesmo diz: eu não vim para os sãos não precisam de médicos. Jesus disse: eu vim para que vocês tenham vida, e tenham vida em abundância. Ele estava dizendo: eu vim porque eu tenho perdão para te oferecer, basta você pedir e se arrepender. Mas aquela mulher quebra um vaso de alabastro, poderia ser inclusive de origem egípcia, feito de mármore branco, outros chamam de gesso, alguns precificam em R$300, outros $300, era uma especiaria. Aquela mulher começa um ritual de adoração espontâneo. Alguém poderia pensar: será que ele não sabe qual é a atividade de vida dela, como ela comprou esse perfume? É interessante como Jesus aceita. É um tapa na cara do fariseu, quando Jesus aceita o pecador tocar nele. Porque o que aquela mulher faz, ninguém tinha feito. Ela quebra o seu vaso, derrama unguento sobre os pés de Jesus, e diz a Bíblia que ela começa a chorar. Ela rega os pés de Jesus com as lágrimas que caíam dos seus olhos. Diz a palavra de Deus que Simão começa a pensar dentro do coração dele: ah, se esse homem fosse profeta, ele saberia quem é essa mulher. Só que ele esqueceu que Jesus não é um profeta julgador. Jesus é o perdoador dos pecados. Jesus não é acusador, ele é perdoador de pecados. O que o farisaísmo odeia é porque Jesus deixa até a pecadora tocar nele. Os cabelos de uma mulher pecadora tocaram nos pés de Jesus. Eu acho que aquele homem estava arreliado, e Jesus estava recebendo o louvor e a adoração de uma mulher que a sociedade a chamava de pecadora.
que os fariseus chamavam de pecadora, como se eles não fossem pecadores. Esse é o problema. Ele olha para ela com um olhar preconceituoso, olha, isso é social. Mas ele olha para ela com um olhar julgador, como se ele estivesse no tribunal de Deus. E o que tem de crente, irmão, que vai descer para o inferno, porque ele entendeu que ele é juiz. É ele quem diz quem vai para o céu, é ele quem diz quem vai para o inferno. Eu estou falando da palavra, eu estou falando de opinião. Eu estou falando de palavras, de expressão, dedos acusadores. O que Jesus faz àquela mulher, ele a aceita. O que alguns fariseus estão fazendo em nossos dias, rejeitando pecadores. Aqui não é teu lugar. Com olhares reprovados. Tu é divorciada, teu lugar não é na igreja. A igreja é lugar de mulheres casadas. Quem disse isso? Tu é uma mulher abandonada pelo marido? Pois aqui não é teu lugar. A igreja só tem departamento para a mulher que for casada. Quem falou isso? Aonde é que está escrito isso, meu irmão? Vivemos dias difíceis, complicadíssimos, ativismos medíocres, tanto para nos calar, quanto alguns que acham que estão nos defendendo. A cruz de Cristo não abre o precedente a mim, para fazer julgamento aos pecadores. A cruz de Cristo só me diz, ide e pregai. As pessoas estão entendendo, ide, pregai e julgai. Aonde é que está escrito isso? Nós temos que pregar o evangelho. Nós temos que pregar a palavra. E o que ela diz? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, tem que crer nele, não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu não sei de onde Jesus te tirou. Você não faz ideia também de onde eu possa ter saído. E que importa para nós nada. O que nos interessa é qual aliança nós fazemos e com quem nós fazemos. Eu fiz uma aliança com Jesus Cristo de Nazaré, que um dia eu cheguei para ele e disse: Senhor, eu não preciso ir para o mundo para experimentar teu perdão. Senhor, até porque um tempo na Assembleia de Deus virou moda as pessoas convidarem outros para contar o testemunho delas. Sendo que a Bíblia não diz, ide e contai testemunhos. A Bíblia diz, ide e pregai evangelho. Mas as pessoas gostavam de dizer, fulano é ex não sei o quê. E ele vem para cá contar testemunho. Fulano é ex não sei o quê. Aí as pessoas gostam quando alguém é ex não sei o quê. A Bíblia nos diz, ide e pregai o evangelho apenas. Os resultados irão ser alcançados pela pregação do evangelho centrada em Cristo Jesus. O segundo tópico dessa ministração: eu tenho algo a te dizer. Jesus ama adoração voluntária. Segundo tópico: Jesus é o centro da nossa adoração. Jesus entra na casa de Simão, o fariseu, como nos diz a palavra. E naquela época, as pessoas que eram bem recebidas em nossa casa, e nós queremos que essa pessoa sinta-se à vontade. Sentisse à vontade, é lá no passado. Essa pessoa recebia uma bacia com água para lavar os pés, afinal de contas, não existia asfalto, bloquete, cimento. As ruas não eram pavimentadas, as ruas eram de barro. Um pouquinho de água era suficiente para manter as pessoas com os pés sujos. Naquela época, era muito comum as pessoas viverem de pé sujo. Para você que tem arlia, toque, transtorno obsessivo compulsivo, como ia ser para você viver naquela época? Você que não aguenta um pouco de areia da praia, já começa a se arrepiar do pé à cabeça. Pois naquela época era normal o pé cheio de lama. E quando você chegava na casa de alguém, e se essa pessoa não te oferecia uma bacia com água para você lavar os seus pés, isso significava que você não era bem-vindo naquele lugar. Pois o Simão, o fariseu, não ofereceu um balde com água para Jesus. Ele não saudou Jesus com ósculo santo, que era o beijo santo, que era dado entre homens, não era homem com mulher, era dado entre homens. Ele não saúda, não cumprimenta Jesus com ósculo santo, não. Aquele homem não recebe Jesus com honras, não. Ele só tinha curiosidade.
Ele só queria ver Jesus, conversar com Jesus. Chamou Jesus para a casa dele, mas não chamou para a vida. Diferente para aquela mulher que antes de quebrar um vaso de alabastro, ela quebra o coração na presença do Senhor. Você está recebendo a palavra, irmão? Jesus é o centro da nossa adoração. Como foi que aquele homem tratou Jesus? Sem honras. E como foi que aquela mulher tratou Jesus? Oferecendo o melhor que ela podia. Ela poderia não ter uma casa para oferecer a Jesus, para receber Jesus. Ela poderia não oferecer um jantar, talvez não tivesse intimidade, ou o convite não poderia ser aceito por algum outro apóstolo, alguém que intermediou a conversa. Mas pare para pensar. Alguém pode te rotular de alguma coisa, mas Jesus sabe quem você é. Você pode ter até falhado ou estar em falha, mas deixa eu te entregar uma palavra que está no meu coração desde as 16 horas da tarde. Não importa aonde você tem ido, o amor de Jesus te alcançou. Não importa que lugares você tem frequentado, o amor de Jesus vai te buscar. Mas você tem que vir, como aquela mulher veio, ela soube, ei, Jesus está na mesa de Simão. Ela disse, é a minha oportunidade, não vou deixar passar. Simão teve a oportunidade da vida dele, mas não colocou Jesus no centro, colocou Jesus de lado. E é triste ver pessoas transferindo as responsabilidades de sua vida para Cristo, transferindo as responsabilidades de suas decisões. Tudo que faz na vida faz do jeito que quer. E depois que está frustrada, questiona a Deus como se ele tivesse sido consultado e tivesse direcionado a pessoa a tomar a decisão. É errado. Se Deus te trouxe aqui essa noite, Ele está te dizendo, te relaciona comigo. Vem você ao meu encontro. Porque Ele já veio do céu ao nosso encontro. Simão fez pouco caso de Jesus. Mas ele conta para Jesus, melhor, Jesus conta para Simão uma parábola muito bela. Ele disse, Simão, tenho algo a te dizer, o texto que nós lemos. E ele disse, dize o mestre, fariseu mentiroso. Ele não tinha Jesus como mestre, usava palavras para agradar, mas o coração dele por dentro estava podre. Só tinha a aparência de ser um homem que seguia todo o ritual da lei judaica. O próprio Jesus disse para eles que eles eram cegos condutores de cegos, sepulcros caiados, por fora pintados, marmorizados, belíssimos, por dentro apodrecido pelo pecado. Jesus diz a ele, Simão, eu tenho algo a te dizer, diz o mestre. Certo homem credor, sabe o que é esse homem credor para os nossos dias? Agiota. Certo homem agiota, Deus nos guarde, tinha 2 devedores, um devia 500 dinheiro, outro devia 50 dinheiros, ou denários, o equivalente, um denário a uma jornada de trabalho, em nossos dias como se fossem 12 horas de relógio. Um devia 500 diárias de serviço, o outro devia 50. Nenhum dos dois tinham com o que pagar. O agiota resolveu perdoar. Jesus diz a ele assim, Simão, quem você acha que vai ser mais grato?
Aí ele, como todo bom fariseu, aparentando saber usar muito bem as palavras, disse: eu tenho para mim, aí, versículo de número 43, Simão respondeu: tenho para mim, que é aquele a quem mais perdoou, ou seja, o que devia 500. Jesus diz a ele no versículo subsequente, 44, voltando-se então para a mulher, pronto, aquela mulher ganhou, não foi o dia dela, ela ganhou a vida dela. Ela não entrou lá para chamar a atenção de fariseu nenhum. Ela não foi por conta de convite. E eu nunca esqueci de um pregador ministrando em um congresso da Unilíder, União de Líderes do Maranhão, na cidade de Santa Luzia do Tide. Ele disse que ele questionou muito a Deus: Senhor, por que essa mulher entrou na casa sem convite? E ele não conseguia passar na ministração, orando, sem Deus responder ele. Até que Deus respondeu ele e disse: adorador não precisa de convite. Você não precisa de convite para adorar a Deus. E eu disse: Deus, é verdade. Adorador não precisa de boa ocasião. Está na prova? Adora. É louvor? Adora. Era o momento dos cânticos, ele vai adorar. Pois aquela mulher tinha Jesus como seu centro. Pois agora vem o resultado disso. É o terceiro tópico, o último tópico da ministração. Eu disse: Jesus ama a adoração voluntária. Eu disse: Jesus é o centro. E eu digo para nós que Jesus ama o pecador. Jesus vira para aquela mulher, ela ganhou. Alguém poderia dizer: era um unguento caro, quebrou um vaso de 500 ml de unguento. Alguém poderia dizer: desperdício. E foi aí que eu entendi, orando e escrevendo, que Jesus nunca fica sem nada. Se ele entra numa casa onde ele não é honrado, alguém vai para lá para honrá-lo. Se ele está numa casa onde ele não recebe a adoração como convidado especial, alguém vai para lá para adorá-lo. E observe como na época havia a mesa e uma espécie de divã. Não tinha as cadeiras dos nossos dias que a gente coloca as pernas para dentro da mesa, as pessoas ficavam com os pés para o lado de fora. Aquela mulher, ela nem foi de frente para Jesus, diz a Bíblia que ela foi por trás. Mas Jesus sabia o toque de uma mulher que estava mudando a sua vida para sempre. Olha o texto. Voltando-se Jesus para a mulher, ela ganhou o dia, a semana, o mês, o ano e a vida toda. Por quê? Porque Jesus se voltou para ela. Por que Jesus se voltou para ela? Porque Jesus ama o pecador. E aqui nós vamos para uma sequência onde 3 vezes Jesus diz palavras diretas àquela mulher. No 46, quando Jesus disse: não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta ungiu-me os pés com ungüentos. 47, por isso te digo, ainda é para Simão, que seus muitos pecados dela lhes são perdoados, porque muito amou. Mas aquele que é pouco perdoado, pouco ama. 48, então disse a mulher: oh glória, teus pecados estão perdoados. Primeiro ele disse: os muitos pecados dela serão perdoados. Depois ele disse: mulher, agora ele fala diretamente para ela. Ninguém falava como uma mulher naquela época, irmão. Agora quem quebra o protocolo é Cristo. Deixa eu dizer uma coisa para ti. Quem você pensa que você é? Você não é nada.
Te humilha na presença do Senhor. Você pode entrar aqui nessa igreja e ter muitos anéis e diplomas. Tenha todos eles. Corra atrás. Trabalhe bastante. Mas na hora que você e eu entramos aqui, quem somos nós? Nada. Pode ser fariseu grandão, mas aqui o único grandão é o grandão da Galileia. Pode ser doutor, com todo respeito a quem é, mas quando entra aqui a posição é de adorador. Aqui, esse aqui é pescador, esse aqui, não tem diferença, nós somos todos iguais. Entramos por aquela porta, não foi para ser honrado por homens, não entramos por aquela porta para estar possuindo microfones, nós entramos por aquela porta porque nós sabemos que Jesus ama a adoração voluntária, porque Jesus é o centro da nossa vida, porque Ele ama o pecador. Jesus diz àquela mulher: os teus pecados te são perdoados. Bastava para ela. Missão cumprida, mas não parou por aí. Porque fariseu é fariseu, sempre será fariseu. 49, os que estavam à mesa, que também não eram amigos de Jesus, eram amigos do outro fariseu, começaram a dizer entre si. Lembra que o primeiro fariseu só pensou? O fariseu pensa e depois fala. Ele pensa em como julgar e depois faz o seu julgamento. O texto está aqui dizendo, E os que estavam à mesa com Jesus, obviamente, começaram a dizer entre si. Virou até um burburinho, um fofoquinho, um negocinho. Quem é esse rapaz? Que até perdoa pecados. Eu não sei se aquela mulher iria sair em uma êxtase sentimental tão grande que ela ia esquecer o que Jesus disse para ela. Porque por 3 vezes Jesus disse para ela. Ele não falou uma vez. E para ser bem sincero com você, nenhum outro personagem da Bíblia ouviu de Jesus 3 vezes que os pecados dele estavam sendo perdoados. Somente essa mulher. Por que será, irmão? Jesus diz pela última e não menos importante, 50. Mas Jesus disse à mulher: tua fé te salvou. Ela entrou uma mulher pecadora e saiu de lá uma senhora salva. Porque Jesus disse para ela: tua fé te salvou. Você acha que Jesus ia errar? Que ela só ia colocar um unguento nos pés dele e que depois iria voltar para viver o que ela queria viver? Jesus ia errar? Jesus transformou a vida daquela mulher. Eis não, alto lá, lavada, comprada e redimida. Agora eu nem chamo mais de mulher pecadora, porque agora ela é uma mulher redimida. O mundo nunca vai entender isso. Muita gente diz isso, eu não entendo como é que é ex-ladrão, é ex-violentador, é ex-isso, é ex-aquilo. Quem nunca precisou ser perdoado nunca vai entender o que é o perdão, mas precisa de perdão para te ver. Jesus diz a ela: a tua fé te salvou, vai em paz. Eu não sei como você chegou aqui, mas a tua fé pode te salvar, a responsabilidade é tua. Jesus não disse assim: mulher, eu vou te salvar hoje. Não, a tua fé que te trouxe até mim, essa fé vai te salvar, perdoar os teus pecados e dar a você uma nova história. Precisamos encerrar. E eu não vou encerrar sem perguntar para você se nessa noite você deseja estar aos pés de Jesus como um adorador, como uma adoradora. Aqui na igreja, para você que está vindo a segunda, a primeira ou a terceira, nós não temos costume nenhum de constranger ninguém. Nós não fazemos lavagem cerebral na decisão de ninguém. Mas fique de pé, vamos encerrar com louvor.